nos anos 90 veio o conceito de MES, né? O conceito de MES, softwares para a execução da produção, software para a execução da manufatura, softwares para a gestão do chão de fábrica, cujo principal papel, que eu brinco do MES, é tirar o papel do chão de fábrica, tirar os apontamentos manuais em papel e a gente começar a digitalizar, trazer a informação do chão de fábrica, do que está acontecendo no chão de fábrica em tempo real, informação online, né? Informação online que, com o advento da indústria 4.0, veio a ser complementada, né? Aquilo que o MES já digitalizou, ou está digitalizando, tirando o papel, né, trocando o apontamento manual por telas ali para os operadores, conectado com as máquinas, né, a ser complementado com a nova tecnologia que caracteriza a indústria 4.0, que é a internet das coisas, né? O sensor IoT, sensores, novos sensores às máquinas, conectando as máquinas à internet, né? E a gente poder levar dados do chão de fábrica para computação na nuvem, onde ela vai encontrar o poder dos algoritmos da inteligência artificial. Então, basicamente, nós estamos falando que a jornada é a gente sim ter máquinas mais modernas, máquinas computadorizadas, é a gente também ter o MES tirando o papel do chão de fábrica e a gente complementar as informações do chão de fábrica com novos sensores. Sensor de vibração, sensor de temperatura que não vem embarcado na máquina, que foi como a WEG entrou na indústria 4.0, né? Desenvolvendo um sensor para os seus motores elétricos para ver se está vibrando, se está aquecendo, se há alguma anomalia. Então a gente começou a ter uma visão digital, né? Da fábrica em tempo real, e isso tudo vira matéria-prima para a inteligência artificial. Então a gente começa a ver aqui, a partir do passo 4 dessa jornada, né, usar a inteligência artificial para, com base nesses dados, identificar a anomalia, identificar a correlação com a anomalia, o que tem aí relacionado a essa anomalia, por que está variando o peso, por que está variando o dimensional, não é? Por que a gente está quebrando, por que está quebrando a máquina, né? E a partir daí a gente evoluir no uso da inteligência artificial para prever, com base nesses dados, quando vai fazer a peça não conforme, quando vai quebrar a máquina, o equipamento, né? E a gente poder chegar no último nível, que é o nível de a inteligência artificial nos recomendar o que fazer, identificando a causa raiz e nos dando uma contramedida, né? Como atacar a causa raiz para você regularizar o teu processo, acabar com aquela anomalia e a máquina não quebrar, a máquina não produzir um produto não conforme e assim por diante, né? Então a gente enxerga a indústria 4.0 como uma jornada. E quando a gente olha essa jornada em perspectiva, né? Poxa, mas eu tô longe dessa realidade, né? Aí a Catec veio depois e lança uma pesquisa, né, com o Maturity Center na Alemanha, para dizer, olha, o mundo não está no nível 6, o mundo está no nível 2 aqui, né? O mundo ainda está tirando o papel do chão de fábrica. O mundo está tirando o papel do chão de fábrica, implantando o MES, para ter informação em tempo real. E o mundo já tem algumas empresas começando a colocar o sensor IoT, como o VEGScan da WEG, lá nos seus motores, nos seus eixos, nos seus equipamentos mais críticos, não é? Para começar a usufruir desses alertas, né? Para começar a usufruir desses alarmes de anomalias, né? E a gente poder se antecipar a quebras e etc, né? Então, na verdade, o mundo já tem a visão da indústria 4.0, já tem POCs, né? Onde está 0% aqui, nesses outros três níveis de uso da inteligência artificial, não é que é 000, né? Não, já tem uma série de POCs, nós temos POCs, clientes nossos têm POCs, mas o fato é, nenhuma indústria já opera, né, o seu dia a dia do chão de fábrica contando com o apoio da inteligência artificial para a gestão do chão de fábrica como um todo. Isso ainda não é uma realidade, né? A gente vai chegar lá, né? Eu brinco, né? Você vai perguntar ali para sua Alexa, né? Como é que está a minha fábrica hoje? Algum risco de alguma máquina quebrar, né? Então nós vamos chegar num momento em que ela vai começar a responder com base nessas informações todas geradas em algoritmos de inteligência artificial, as inteligências artificiais mundo afora vão começar a nos dar esses insights e a gente vai começar cada vez mais confiar para tomar as decisões do dia a dia de fábrica. Mas o fato é que o mundo está aqui, gente, nesses 80%, tirando, né, batalhando para tirar as fichas de apontamento de papel, em papel no chão de fábrica, né? E qual que é a vantagem, né? O que é a indústria que está nesses 80% já
busca atingir com esse início da jornada de indústria 4.0? Toda empresa tem processos de melhoria, né? Então, esse gráfico ele vai mostrar aqui, ó, entre eu ter um problema, entre eu entender o problema, né? Por que que a máquina está quebrando? Por que que a máquina está produzindo não conformidades, né? Refúgio. Eu conseguir analisar esse contexto em torno do problema, identificar a causa raiz, definir uma contramedida, né? O que vai atacar a causa raiz, resolver o problema definitivo ali, demora um tempo. Todo mundo faz isso no seu dia a dia da fábrica. Gestão de fábrica é isso, identificar e resolver problemas, né, para atingir os nossos objetivos. Com a digitalização, com as tecnologias 4.0, a gente vai acelerando esse processo de identificar o problema, né? Alertas de que vai acontecer o problema, um alerta de que aconteceu um problema, os dados do MES já traz quem é o operador, qual é a ordem de produção, qual é o item, qual é a ferramenta, qual que é o lote da matéria-prima, etc, etc, né? E a gente começa a ter os sensores IoTs, como é que foi a vibração, o aquecimento, e a gente pode começar a trazer depois ali, na sequência, o apoio da inteligência artificial para a gente já ter até uma contramedida definida para o problema. Então, isso é que vai fazer com que as nossas fábricas sejam mais ágeis. A gente começa a ter mais flexibilidade, né, no dia a dia da fábrica, podendo identificar e resolver problemas, não só da máquina, né, mas da gestão do chão de fábrica em si, mais rapidamente. Então, essa é a visão de jornada 4.0. Então, notem que se a gente olhar essa visão de jornada, nós vamos ter que parar e reconhecer, poxa, tudo bem, a visão da jornada está claro, mas a gente tem que primeiro buscar entender aonde a gente se encontra nessa jornada, né? Então, eu chamo muito a atenção de que a gente precisa identificar o nosso grau de maturidade, né? Então, qualquer índice de maturidade, né, gente? Índice de maturidade, qual é o meu grau de maturidade para o meu planejamento e controle da produção? Qual que é o meu grau de maturidade para as minhas, para o meu processo de melhoria contínua, de gestão da qualidade, né, de gestão da manutenção, né? Essas disciplinas distintas que a gente usa no dia a dia da gestão do chão de fábrica, é natural que na nossa fábrica essas disciplinas tenham maturidades distintas, né? É natural que às vezes eu tenho áreas dentro da fábrica com maturidades distintas, né? Uma área mais, vamos dizer assim, estruturada, uma área ainda nova. Eu tenho diferentes plantas com diferentes maturidades dentro do mesmo grupo empresarial, né? Então a gente tem que tomar o cuidado, né, de entender que a gente vai fazer uma jornada, ou já começou a trilhar uma jornada, mas a gente tem que pensar no primeiro passo. O primeiro passo tem que estar de acordo com a nossa maturidade atual. Se eu dou um passo maior do que a perna, né, maior do que a nossa maturidade, a chance de insucesso ela é grande. Então, reconhecer a nossa maturidade e definir vamos dizer assim, o primeiro passo, da onde ele parte e o tamanho do passo, porque a gente não salta, né, do nível 1 para o nível 5, do nível 2 para o nível 5, não. Você vai passar por cada uma das fases da maturidade. Então é importante a gente ter isso em mente. Tradicionalmente, né, a PP Multitask, quem nos acompanha no mercado, né, a gente tem o nosso famoso PC Factory MES 4.0, né, que é um MES que a gente desenvolveu já há muitos anos, e ele vinha focado, ele é um MES com muita funcionalidade, né? Ele é um MES bastante abrangente, ele é um MES que trata os quatro pilares, né? A gestão da ordem de produção, a coleta de dados ali, digitalizando, eliminando os papéis da fábrica, conectando com as máquinas para conseguir contar a produção automaticamente, detectar paradas, calcular o OEE em tempo real, reportar a ordem de produção. Depois o nosso MES evoluiu para tirar o papel também da inspeção da qualidade, né? O checklist para tirar o papel das inspeções de atributos, de variáveis, a gente fazer controle estatístico de processo online, a gente é um pioneiro no uso do MES para controlar a movimentação de materiais, né? Consumo real de matérias-primas, lote dos materiais consumidos, Kanban eletrônico, logística industrial digitalizada, conectadas com AGVs, a gestão de vida útil de ferramenta ali no posto de trabalho, né? As ocorrências de manutenção. Então, a gente tem uma história de um MES bem abrangente, né? Que naturalmente encontrava eco naquelas empresas que já tinham um determinado porte e uma certa maturidade lá nos seus processos, que buscavam uma solução mais abrangente. A gente ainda complementou o nosso MES pela aquisição da VEG com a plataforma IoT VEG Knowledge, que nos trouxe a capacidade aí de também ter os alertas
sensores IoTs, né, de anomalias em motores, máquinas, equipamentos, de fazer gestão de ativo, fazer gestão de energia, né? E também a WEG nos trouxe algoritmos de inteligência artificial, né? Então a gente construiu essa grande plataforma 4.0 que a gente buscou simplificar. Olha, ele é grande, mas vamos fazer assim uma nova versão. A gente lançou a nova versão do PC Factory 4.3 na base do arrasta e solta para simplificar, para fazer que mesmo essas empresas elas consigam ali fazer um passo a passo, arrasta e solta e vai trazendo funcionalidades de OE, depois funcionalidades de qualidade para a tela do operador, depois funcionalidades de ferramental, de cadeia de ajuda e etc., né? E assim o arrasta e solta compor dashboards, relatórios e mil possibilidades de conexão com máquinas, né? Agora a gente está lançando o MES Lite. O MES Lite, o que a gente está buscando fazer é ajudar a pequena e média indústria, né? Aquela pequena e média indústria que, por natureza, né? Ela nasce, né, ainda com processos não tão bem estruturados. Ela vai estruturando os processos, vai identificando as boas práticas, vai adotando as boas práticas ao longo ali dos seus primeiros anos, e ela precisa de soluções de digitalização que respeitem esse nível de maturidade inicial, né? A gente nasce bebê, a gente aprende a andar, depois aprende a falar, depois vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. É assim também quando a gente cria uma empresa. Então é natural. Aí a gente lançou uma nova solução, que é o WEG MES Lite. Ele já foi concebido, ele foi pensado em atender os problemas típicos ali das pequenas e médias indústrias. O WEG MES Lite, gente, ele nasceu numa iniciativa em conjunto com o Senai, né? E a gente ganhou um edital no Senai, e junto com o Senai, a gente construiu uma solução e testou junto com o Senai. O Senai nos trouxe 20 pequenas e médias indústrias, e a gente foi testando os conceitos, as hipóteses, né? E nasceu um produto, né, com que a gente viu de maior demanda, né? A pequena e média indústria quer ter uma visibilidade online da produção. A pequena e média indústria quer saber se a máquina está produzindo, se a máquina está parada, né? Ela já quer fazer a gestão online do OEE. O Senai vem educando a indústria, Brasil mais produtivo, né? É um grande movimento para educar a indústria sobre a melhoria contínua, né? Sobre os conceitos do Lean Manufacturing, né? Mas tudo isso tem que ser simples, tem que ser muito simples por a característica de uma pequena e média indústria. E simplicidade é baseado hoje em uma solução 100% IoT, 100% nuvem, que não requer uma infraestrutura de TI relevante do nosso cliente, só basicamente um Wi-Fi, um acesso à internet, né? E com isso a gente consegue ter uma solução adequada para os primeiros passos da pequena e média indústria nessa jornada 4.0. Lembrando que nesses primeiros passos a gente já ganha dinheiro, né? Reagindo mais rápido às paradas, reagindo mais rápido às perdas de qualidade, com isso aumentando produtividade, reduzindo o custo, aumentando a nossa competitividade, né? Então isso que é importante, o início da jornada tem que ser rentável, né? E para a gente fazer isso para pequena e média, a gente usou aí como base do nosso desenvolvimento do WEG MES Lite, a própria plataforma IoT da WEG, a plataforma WEG Knowledge. Sobre ela, a gente desenvolveu essa solução que fica muito simples. Com acesso à internet, a gente fornece um gateway, né, que é um hardwarezinho que tem duas entradas digitais lá, né, que recebe o clique da máquina, né, gente? Então, com uma entrada digital, a gente está podendo contar a quantidade produzida, ver se a máquina está produzindo na velocidade padrão, ou se ela está mais lenta do que o padrão, quando ela parou, data, hora, minuto, início da parada, duração da parada, quando ela voltou a trabalhar. Então, com dois sinais ali, a gente está identificando a base, né, do cálculo do próprio OEE, contando a produção, identificando paradas, monitorando o ritmo, né, de produção da máquina. Então, esse é um gatewayzinho muito simples que, conectado via o Wi-Fi, vai para a internet e mostra para o operador aqui, né, o ritmo da máquina dele, o OE da máquina dele, e naturalmente o operador tem uma tela, né, que é uma tela que ele também tem eventos manuais, né, não vem tudo automático do gateway, né, ele tem que trocar uma ordem de produção, tem uma fila ali de ordens, ele tem que fazer o apontamento do motivo da parada, por que que ele apertou o botão de stop, né, ele faz a inspeção visual da peça, vê que é uma peça refugada, ele tem que informar ali, por exemplo, a quantidade ou o motivo de refugo. Então a gente tem uma interação
do IoT com a máquina, e esse operador também está interagindo com o IoT, mas através da nuvem, sem precisar ter uma infraestrutura de TI local, né? Basta que ele tenha ali um browser com um Wi-Fi e ele está podendo monitorar a máquina dele e fazer os apontamentos dos eventos manuais. E os gestores, né, os líderes da produção, eles vão ter ali nos seus notebooks, eles vão ter ali, talvez em grandes monitores na sala do PCP ou em grandes monitores no chão de fábrica, eles vão ter ali como acompanhar o andamento da produção em tempo real. Eles vão ter como acompanhar os principais motivos, né, das perdas ali por paradas ou por refúgio, né, o andamento das ordens de produção. E o que, que é interessante, né? Tudo isso roda em browser, né, gente? Então as máquinas são máquinas simples, né? A gente pode fazer o acompanhamento num tablet, num celular, num desktop, num notebook, né? E também é importante, a gente identificou que as pequenas e médias já têm lá o seu ERP, né? E isso é importante a gente pensar que o VEG Mais Lite tem que se conectar com o RP. Seja um RP que você tenha na nuvem, seja um RP que você tenha instalado num servidor na sua fábrica, mas é que a gente tem que trocar informações, né? Tipicamente é no ERP que você recebe os pedidos dos seus clientes, é no ERP que você consulta os estoques, gera as ordens de produção, roda um MRP, e essas ordens de produção é que vão para o Meslight conhecer o que tem que ser produzido, o roteiro ou o tempo padrão do que você produz. Então, o VEG Meslight ele já incorpora APIs para receber essas informações do seu RP, seja ele instalado na fábrica, ou seja ele um RP que você já usa rodando ele na nuvem, né? E nós temos uma visão de solução, né, gente? Eu recebo lá os dados do RP, já cadastrei previamente os motivos de parada, os motivos de refúgio, os meus turnos que eu trabalho, as minhas máquinas, né? No meu dia a dia, né, o que que eu faço? Eu recebo esses dados de roteiro ou de tempo padrão, ordens de produção, integrados ali com o meu ERP ou cadastrados manualmente no meu Meslight, né? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a coletar dados da produção, né? Pelo sensor, pelo operador, e o objetivo dessa coleta de dados é a gente poder identificar desvios, né? A gente poder identificar que alguma coisa não está andando como planejado, o operador poder pedir uma ajuda, a gente poder monitorar as paradas, monitorar a produtividade em tempo real da fábrica, porque é durante o turno que eu tenho que identificar e resolver problemas, né? O tempo que eu perder hoje eu não recupero. Né? Vou fazer hora extra, vou fazer alguma outra coisa, mas eu digo assim, aquele tempo o ideal é que ele seja produtivo. Então, o objetivo principal do Vegas Mass Light é trazer essa informação online. Reaja mais rápido, resolva problemas mais rápidos, produzo já com melhor produtividade durante o turno. E eu vou ter também um histórico, né, desse monitoramento. Tudo que foi coletado, apontado pelo operador, os indicadores vão criando um histórico, que é onde entra os nossos engenheiros ali para fazer as análises, né, desse histórico e identificar as prioridades das nossas ações de melhoria contínua, né? Então, esse é o grande objetivo da gente implantar o VEG Mais Light, é a gente ter uma produção cada vez mais produtiva, cada vez produzindo com mais qualidade, para a gente reduzir custos, melhorar a margem e, principalmente, atender melhor os nossos clientes, ganhando competitividade. Esse é o ciclo virtuoso, vamos dizer assim, da gestão online da produção e do OEE, né? Então, o operador, como eu disse, ele tem uma tela simples, tá bom, gente? É uma tela muito simples, em que ele tem aqui botões interativos para apontar motivo de parada, para solicitar uma cadeia de ajuda, para aqui um visorzinho assim para ele conseguir entender como é que está a produtividade dele no turno e a fila de ordens de produção que ele tem para produzir e o botão aqui do play e do stop, né? Roda ou para aquela ordem de produção e pode acompanhar o andamento da ordem de produção em tempo real, tá? O gestor é algo também muito simples, tá? A ideia é essa mesma aqui, olha, eu tenho um grande dashboard com a planta baixa, com o indicador de OEE, sumarizado da planta, eu posso olhar os principais motivos de parada, de refugos, eu tenho aqui essa visão também individualizada por máquina, né? E a ideia é isso tudo, criar aquele histórico que eu comentei e você poder
criar lá os seus, como se fosse a sua tabela dinâmica do Excel, né? Criar lá, pivota a coluna, coloca a coluna e tira a coluna e cria um relatório que vai te ajudar na análise do AE, na análise das principais paradas, perdas de qualidade, né? Para que você, com isso, identifique as prioridades da sua melhoria contínua, né? O que é legal, vocês estão vendo hoje, vai ter uma demonstração daqui a pouquinho, que vocês vão ver como está o VEG Mass Lite, mas agora ele é uma família nova de produtos, né, da VEG PPI Multitask, que vai crescer. Gestão mobile, o módulo cadeia de ajuda está saindo agora, mas também a coleta de dados pelo operador, o operador também poder usar o celular para fazer apontamento, e vem mais uma série de novidades ali no ano que vem, tá bom? O que é importante a indústria perceber, né? Principalmente a pequena e média indústria, fala assim, Marcelo, que história é essa, né? O que eu vou ganhar com essa gestão online, né? Primeiro é legal a gente entender o conceito do AE. O conceito do AE, ele parte de que a sua máquina está lá no chão de fábrica 24 horas por dia, 365 dias por ano, a tua máquina está lá. Né? É natural que ela não trabalhe todo esse tempo. Você tem um tempo fora de turno, você não trabalha o terceiro turno, você não trabalha o terceiro nem o segundo turno, você trabalha só um turno, não importa. Esse tempo a gente chama de tempo de carga, é o tempo que você vai trabalhar. Só que no tempo que eu vou trabalhar, às vezes eu estou lá no turno, eu tenho algumas paradas planejadas com antecedência, mudança de layout, eu estou fazendo um tryout de uma ferramenta, de um produto novo que eu vou lançar, eu tenho uma preventiva programada com antecedência, e isso tudo, né, vai chegar no que eu chamo de tempo disponível. Tempo disponível, esse sim, ó. Agora eu estou com a rapaziada lá pronta para trabalhar no turno. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, que era planejado, que eu já não contei como tempo produtivo da minha fábrica. Agora eu quero que a fábrica produza. Só que vem ali as paradas não planejadas, né? Quebrou a ferramenta, quebrou a máquina, faltou matéria-prima, faltou o operador e por aí vai, né? Uma série de ocorrências que ocorrem, e às vezes recorrem, né, com frequência, que reduzem o nosso tempo de fato trabalhado. E se eu olhar o tempo de fato trabalhado, olha, a máquina deveria produzir nessa velocidade padrão, ideal para esse produto nessa máquina. E eu estou vendo que a máquina está trabalhando mais lento, né? Está havendo uma perda de performance. Então a gente tem aqui o que nos resta, que a gente chama de tempo produtivo, né? Quantas peças eu produzi, considerando o tempo ideal daquela peça que eu produzo. Mas nem tudo que eu produzi é bom. Muitas vezes vem peças refugadas ou peças destinadas ao retrabalho, né? Isso vai fazer com que o meu tempo produtivo líquido, né? Se eu pensar assim, quantas peças que eu produzi boas da primeira vez, vezes o tempo ideal daquela peça, chamado de tempo padrão, quanto dá esse tempo? Né? Então, se você olhar esse gráfico, né, você vai perceber o seguinte: olha, se eu dividir esses dois tempos aqui, o bruto e o líquido, é o tal do índice de qualidade, né? É o peças boas da primeira vez sobre peças totais que eu produzi naquela máquina, né? Se eu dividir o tempo bruto sobre o trabalhado, é o que a gente chama de performance, né? É o tempo bruto baseado no tempo padrão, no ideal, e o tempo que de fato a máquina ficou trabalhando, naturalmente, às vezes mais lenta do que o ideal. E eu tenho o tempo trabalhado sobre o disponível, né? Que é o quanto que a minha fábrica ali perdeu por paradas não planejadas, né? O OEE nada mais é do que a multiplicação desses três indicadores, né? E o índice de qualidade vezes o índice de performance vezes o índice de disponibilidade. E se você fizer essa conta na sua fábrica, né? Uma outra maneira é só a gente pegar a quantidade boa da primeira vez, vezes o tempo padrão que você produziu sobre o tempo disponível, né? Esse é o famoso OEE, é uma outra maneira da gente calcular o OEE. E você vai ver que na média, a gente pode falar que na média, é bem média, né, gente? 60% de OEE é um OE fácil da gente encontrar. Isso varia. Tem ambientes onde eu tenho produção de lotes menores, mais engineer to order, make to order, muitos setups, baixos ordens com poucas quantidades, né, a serem produzidas. Eu posso chegar a ter OE de 50, 45, né? Não, espera um pouquinho. Tem uma linha dedicada, nunca troca. É só uma linha dedicada para uma família de produto. Ah, você vai ter lá um OE de 75, 80%, né? O fato é, a gente
gente tem um OEE classe mundial. Se eu conheço as minhas principais perdas de qualidade, de performance e de disponibilidade, eu começo a atacar a causa raiz e começo a reduzir a recorrência dessas perdas e gradualmente o meu OEE vai saindo de 60, 65, 70, 75, 80 e um dia você vai alcançar um OEE, vamos supor, para um determinado tipo de produção, 85%, né? Um OE de 85%, eu tenho 90% de disponibilidade, 95% de performance, 99% de qualidade, eu atinjo um 85%. Olha, se o meu índice de refúgio está 3, poxa, seria bom saber como eu chegar no índice de refúgio de 1% para atingir 99% de qualidade. Se minha máquina está trabalhando muito mais do que o padrão, o que que eu tenho que fazer para minha máquina atingir ali uma uniformidade de produção no tempo ideal? Por que que minha máquina para tanto? Né? Por que que o setup estoura tanto o tempo previsto? Por que que a máquina quebra? Por que que a ferramenta quebra? E assim por diante, né? Então, se a gente começa a atacar esses problemas, a gente vai gradualmente, né, ganhando o AE classe mundial. E aí, agora vem a parte mais importante de hoje. O que que eu ganho com isso, Marcelo, quando eu aumento o OE? Olha, eu vou trazer aqui um cenário para vocês, que é o cenário de você entender uma fábrica que fatura 100 dinheiros, tá certo? Ela tem um OE atual de 60%, ok? Para ela faturar esse 100, ela gasta 25 com matéria-prima e ela gasta 24 com mão de obra. Beleza? Vai ter ainda depreciação, vai ter ainda mão de obra indireta, outras despesas, gastos gerais de fabricação, despesas com vendas administrativas. Essa fábrica fatura 100 dinheiros e ganha 9. Beleza? Mas está claro, ela tem um cenário atual de 60% de OE. E a mão de obra direta ali dos operadores das máquinas é 24% em relação ao faturamento líquido. Agora vamos supor que eu aumente o meu OE. A gente faça isso tudo que eu comentei com vocês há pouco e a gente sai de um OE de 60 para 66%. A gente ganha 10% de OE. Eu vou te dar um cenário. Marcelo, eu tenho pedido a mais. Por que que eu vou melhorar minha produtividade se eu não tenho demanda adicional para produzir mais com ganho de produtividade? Vamos ver. Você continuará faturando os mesmos 100. Você não tem demanda adicional. Você vai gastar os mesmos 25 de mão de obra, mas quando a gente ganha OEE, quando a gente ganha produtividade, eu estou conseguindo produzir o que eu produzia antes em menos tempo. Então eu consigo dispensar uma mão de obra adicional, às vezes turmas de trabalho, às vezes eu dispenso a necessidade de hora extra, às vezes eu dispenso um turnozinho a mais que vem meia dúzia de gente para fazer uma coisinha. E eu consigo, com isso, reduzir proporcionalmente os 10% que eu ganhei de OEE, eu consigo reduzir na mão de obra direta, né? Supondo que nada mais mude, vocês têm aqui um exemplo, proporção de 24 para 100, né? Que o meu ganho de 10% de OEE aumentou o meu lucro líquido em 21%. Ok? Então, eu não preciso ter demanda a mais para pensar em melhorar minha produtividade, né? Eu posso melhorar minha produtividade sempre, mesmo com uma demanda estável. E eu tenho também um outro cenário. Eu tenho um cenário em que eu vou para os mesmos 66%. Mas vocês notem que quando eu aumento 10% de OEE, eu estou produzindo a mesma quantidade de antes e liberando 10% da capacidade da minha máquina. Eu posso pegar essa capacidade adicional e produzir 10% a mais com o mesmo número de operadores, com o mesmo número de máquinas, com o mesmo turno. Então, eu vou conseguir, supondo que eu tenho demanda adicional, faturar 110. Vou gastar 27,5 de matéria-prima, né? Vou gastar 10% a mais de matéria-prima. E vou gastar aqui, basicamente, os mesmos 24 originais da mão de obra direta, né? Esses 24,30, isso aqui vem de um livro de OEE, do Robert Hansen. É porque você vai treinar o teu pessoal para melhoria contínua, né? Então, você vai ter também algumas partes da sua produtividade ali dedicada à melhoria, à capacitação da tua mão de obra. E aí você vem gastando o mesmo de depreciação, mão de obra indireta, vai gastar mais em vendas. Suponha que você pague comissão, vai pagar 10% a mais de comissão. Então, com esses aumentos de matéria-prima, de despesas de vendas, com o mesmo ganho de 10% de OEE, o teu lucro saiu de 9 para 14,60. Você teve um ganho de 62% de lucro, tá?
Lembrando sempre, a mágica aqui é você olhar a sua proporção de mão de obra direta sobre o seu faturamento líquido, tá? Mas é isso aí mesmo. É altíssimo retorno, gente. Altíssimo retorno sobre os investimentos na gestão online do chão de fábrica, na gestão online do seu OEE, com foco na melhoria contínua. É payback muito rápido, tá? E a gente tem alguns exemplos, né? A gente tem clientes que implementaram a gestão online. Eu trouxe dois exemplos aqui bem diferentes para vocês conhecerem, né? O Café Orfeu é um cliente nosso que implementou a gestão online do OEE em uma torrefação e embalagem de café. Eles fazem um café especial, é mais do que um café gourmet, tá, gente? Recomendo, de verdade, é um café maravilhoso. E o Café Orfeu ele implantou a gestão online do AE e, junto com a gestão online do AE, eles implantaram uma rotina de melhoria contínua, né? Eles foram atrás das boas práticas, né, de melhoria contínua e envolveram as suas lideranças e seu chão de fábricas em alguma coisa que eu vou resumir, é muito mais do que isso, mas numa rotina diária, né, de reuniões diárias entre os líderes, reuniões mensais com diretoria, compartilhando a melhoria contínua com os operadores no chão de fábrica, e eles deram um salto gigante, porque eles implementaram essa cultura já digitalizado e eles saíram de uma realidade aqui, patamares de 45% para 75% de ganho de OEE. Eles também reduziram os refugos, né, as embalagens que não estavam conformes, de 3,98 para 1,23, né? E o mais legal, a fábrica do café fica lá na fazenda. As operadoras da fábrica são as mulheres das famílias que trabalham lá no cafezal. Pessoas que têm uma origem relativamente simples e que tinham um receio. Meu grande medo era de não aprender a mexer no MES, mas deu tudo certo. Hoje temos a visão se a máquina está saindo bem ou não, né? Então, essa é uma realidade do Café Orfeu, uma realidade de uma empresa que eu brinco, né? Tem capim alto para cortar, né, gente? Ela começou um processo de melhoria contínua já com a gestão online do AEE e deu um salto gigantesco, ok? E eu tenho aqui um outro exemplo. O exemplo é a CHEB, que é um grupo de autopeças internacional que tem uma operação no Brasil e, por fornecer para montadoras, sempre já tem ali uma maturidade de melhoria contínua cobrada, né, pelas próprias montadoras, e eles então já tinham uma certa maturidade. Mas eles implementaram a coleta de dados para fazer uma gestão online do OE. E aqui não tem o salto gigante, né, do Café Orfeu, mas mesmo uma empresa que já tinha uma boa maturidade, eles obtiveram um ganho muito relevante de 14% do OEE. Eles também reduziram em 38% as perdas de refúgio. E o projeto deles foi um projeto aqui calculado com payback de 11 meses. Então vocês veem que são duas realidades bem distintas, né? Mas que colheram frutos aí fantásticos da dedicação à gestão online e à melhoria contínua, né? Hoje, quando a gente traz o VEG Mass Light, é para fazer uma coisa bem simples e bem focada na gestão online do chão de fábrica e do monitoramento online do OEE para a gente fazer essa melhoria contínua acontecer. Então, notem, nós temos um cronograma típico de implantação do VEG Mass Light de 3 semanas. Na prática, são meia dúzia de sessões, são 6 sessões que a gente faz uma capacitação remotamente aí do teu time para ele fazer a instalação do gateway, né, do hardwarezinho que vai se conectar ali com a máquina. Então, a gente treina vocês para vocês mesmos fazerem essa instalação. Depois, a gente vai ter as sessões voltadas para vocês aprenderem a configurar os turnos, os motivos de paradas, os refugos, né? Fazer ali o cadastro dos itens, os roteiros, as ordens de produção, e depois a gente vai para aquela fase final de dar os treinamentos, apoiar vocês em botar o sistema no ar e fazer um acompanhamento de utilização e boa, você está com o seu sistema funcionando em 3 semanas, ok? Praticamente sem nenhuma infraestrutura local, além de um Wi-Fi para o hardwarezinho, o nosso gateway que vai pegar o sinal da máquina, os tablets ou os PCs ali dos operadores, né? E dos gestores conectado à internet.
Ok? Então, a gente sai, né, se a gente for olhar, tradicionalmente os nossos projetos eram projetos que começam em 3 meses. Então, a gente está saindo ali em projetos que agora duram 3 semanas. Então, esse é o grande salto do VEG Mais Light de simplicidade para ajudar especificamente aí os primeiros passos da pequena e média indústria, né? Uma vez que você implanta, a gente tem ali um suporte técnico pós-implantação, né? Tem uma área de Customer Success que deseja acompanhar o bom uso do sistema e ajudar vocês a identificar eventualmente algum gargalozinho, como é que a gente pode ajudá-los a manter o bom uso do sistema, que é o que vai garantir a identificação e solução de problemas no dia a dia e vai garantir esses saltos de produtividade, né? Também temos portal de chamados para qualquer problema técnico, vocês também terem o nosso apoio remoto, né? Eu queria chamar agora o Luiz Quinto, né, para ele fazer uma breve demonstração, Quinto, de como está o produto, para o pessoal conhecer o nosso VEG Mais Light. Por favor, Quinto. Bom dia, Marcelo, tudo bom? Bom dia, Muito pessoal. bem, pode roubar a tela. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Quando estiverem vendo, só dar um toque, avisar. Deixa eu puxar para Pegou. cá, deixa eu puxar o Teams para cá. Perfeito, vamos lá, pessoal. Então, passando agora um pouquinho sobre pela solução, né? Aqui, quando a gente entra na ferramenta, a primeira coisa que a gente vê é uma visão geral da solução, tá? Aqui a gente já mostra a planta do cliente, tá? Que é configurável, o cliente vai lá, vai desenhar, pegar o layout 2D, 3D que tem, colocar aqui e posicionar suas máquinas aqui na fábrica, né? E aqui a gente já consegue ter uma visão sobre qual é o estado em tempo real dessa máquina. Então aqui, torno CNC1, né? 13 minutos operando, né? Acabou de mudar o estado, inclusive, no nosso simulador aqui. Entrou numa parada não justificada, né? O equipamento parou lá na fábrica, o operador ainda não disse o motivo. Ele está lá, atuando, daqui um pouco ele vai entrar com esse motivo ali na fábrica, né? Então, isso aí a gente vai testar, né? Ó, inclusive acabou de mudar agora, guardando o instrumento de trabalho, tá? Então, isso aqui é um pouco da percepção dessa jornada online da plataforma, né? O operador está lá na fábrica, está fazendo o trabalho dele, está fazendo os registros pelo coletor de dados, e aqui a gestão consegue acompanhar isso tudo em tempo real, tá? Tanto o status de cada um dos equipamentos, quanto também aqui numa visão geral da planta, qual é o OE dessa planta, que o Marcelo acabou de explicar todo o conceito, né? Nesse exemplo de hoje, né, está em 63% OE, com 71% de disponibilidade, 97% de performance e 91% de qualidade, tá? Aqui, além do OE, em tempo real, a gente também consegue ver, né, a nível da planta, ver cada uma dessas máquinas, né, como é que está o OE de cada uma delas. A gente vê o torno convencional está em 74%, a injetora em 67% e esse torno CNC em 49%. Eu já sei, olha, o torno CNC está em 49%, é o que está com mais baixo OE aqui, por exemplo. A gente tem a oportunidade de entrar nele, tá? E avaliar também como é que está o torno CNC hoje, né? Então a gente vê que ele, nesse momento, está guardando instrumento de trabalho, né? Instrumento, um dispositivo lá na fábrica, é a parada apontada pelo operador. Aqui a gente consegue ter uma visão do OE hora a hora, da produção registrada hora a hora, coletada lá na fábrica, o OE dessa máquina, e aqui as principais perdas que ela está tendo, né? Nesse caso, perda de disponibilidade, que está em 40%. O principal motivo foi uma parada não justificada, e depois aguardando manutenção, a manutenção corretiva e outras paradas apontadas, tá? Essa daqui provavelmente em algum momento o operador vai marcar. Não temos perda de performance hoje, inclusive está trabalhando acima do ritmo, né? E qualidade foi apontado problemas de dimensional aqui, né? Acima do especificado. Aqui a gente vê que o proporcional a 6 minutos, ele perdeu de qualidade aqui, né? Também conseguimos ver que foram 8 unidades registradas, tá? Olhando um pouquinho a jornada do operador, eu trouxe a outra tela, que é a tela do operador aqui, tá? O operador, quando se autentica no sistema, ele tem uma visão das máquinas que ele tem acesso, e aí ele vai acessar, por exemplo, o torno CNC aqui, né? Então, na visão do operador, ele tem já o indicador dele, cadeia de ajuda é um módulo futuro que vai vir agora no último trimestre desse ano, e aqui a parte dos status que o operador vem apontando, e aqui embaixo a fila de ordem. Nesse caso, só tem uma ordem de produção para esse equipamento fabricado, tá? Momento, tá com esse motivo de parada.
O gateway, né, que o Marcelo estava comentando, é esse equipamento que está aqui na minha mão, né? Opa, aqui, tá? Esse equipamento que é instalado lá na máquina e nos dá o sinal em tempo real. Por exemplo, quando a máquina volta a operar, o sinal vem da máquina para o gateway e a gente percebe, né, a experiência que a gente tem aqui no sistema. Vou simular esse sinal chegando aqui para nós. Ó, acabou de entrar a máquina em operação. Então, todos esses dados são coletados automaticamente por esse equipamento aqui, tá? E quando para, por exemplo, né, vou fazer um registro de parada. Digamos que o gateway coletou a parada, né? Automaticamente entra em parada não justificada e o operador, né, pode vir aqui e trocar esse motivo de parada, identificando uma parada, por exemplo, aguardando, por exemplo, material, ou aguardando um manutentor, por exemplo, aguardando manutenção, tá? E assim ele identifica os motivos de parada no sistema, tá bom? A parte de apontamentos da ordem, aqui ele deu play nessa ordem de produção, essa ordem está em execução. A qualquer momento ele pode pausar ou finalizar essa ordem de produção. Até o momento ele fabricou 17% dessa ordem. E essas peças estão sendo computadas automaticamente pelo dispositivo IoT. Está coletando essa informação de forma automática da máquina e está registrando aqui, né? Então a gente consegue ver todos os registros que aconteceram. Os dados sendo coletados automáticos, dados manuais também, né, que eu simulei aqui, apontamentos manuais do sistema, e os dados coletados automaticamente pelo sensor IoT, tá? Aqui, por exemplo, qualquer momento o operador, por exemplo, pode detectar, olha, está um pouco abaixo essa produção, sei lá, por algum dado que o sensor não conseguiu pegar, por algum ponto, ele pode vir aqui, inclusive, corrigir esses apontamentos, vir aqui, apontar mais, sei lá, 6 peças, né? Acabou de apontar mais 6, a barrinha atualizou. Esse registro a gente consegue visualizar aqui. Ó, 6 unidades que eu acabei de apontar de forma manual no sistema, tá? Todos os apontamentos podem ser editados, né? Excluídos, fazer a manutenção que precisar. O operador tem acesso a isso. E a parte de refúgio também pode vir aqui apontar tanto pelo mais e o menos aqui, né? Quanto vir aqui nesse ícone e apontar, por exemplo, 3 itens não conforme, identificar um motivo, por exemplo, dimensional abaixo do especificado, né? E pronto. Ao confirmar, acabou de lançar mais 3 refugos, tá? Essas informações todas estão sendo calculadas para o sistema e os indicadores principais sendo atualizados a cada 15 minutos, tá? E apresentado em todo o sistema. Então, essa é a jornada do operador aqui no coletor de dados. E por último, a gente tem a jornada de análise de dados, que o Marcelo comentou um pouco durante a apresentação dele, que a gente faz através dos relatórios, eu já deixei alguns abertos, né? Então, o OAE, por exemplo, a gente consegue visualizar o OAE, todos os fatores, né? Disponibilidade, performance, qualidade, OE, chip também, né? Dá uma visão mais ampla. E também os fatores, né? Quando o Marcelo mostrou aquele gráfico do uso do tempo, a gente tem todos eles aqui detalhado também. Eu deixei alguns aqui disponíveis para a gente avaliar. Por exemplo, o tempo disponível desde o início do dia 27, que é hoje, né? Essa é uma máquina que nós temos configurados que o turno de trabalho dela começa às 7 da manhã. Então, das 7 da manhã até agora, ela teve 3 horas e 16 minutos de disponibilidade. Tempo trabalhado dela, 2 horas e 46. A perda de disponibilidade foi de 29 minutos para esse equipamento, né? Perda de performance foi equivalente a 23 minutos e a de qualidade 10 minutos aqui nesse cenário, tá? Tem todas essas informações. Todas essas informações podem ser avaliadas do dia, da semana, tá? Do mês, tá? Período maior, período menor. Então, esses dados estão todos disponíveis aqui para análise e os dados também podem ser exportados para Excel, tá? No formato CSV ou no formato Excel mesmo, tá? Aqui, e abrir o Excel aqui, tá? Então, estão todos os dados disponíveis aqui para tirar análise, tá? E complementar essas informações. Também temos outros dados, né? Por exemplo, analíticos de status aqui. Aqui a gente consegue ver o histórico do status de cada um dos equipamentos, tá? Aplicar filtros, fazer a análise que a gente precisar, tá? É interessante aqui, ó, por exemplo, a gente consegue ver, ó, da meia-noite até as 7 da manhã, né? Tá aqui o status que estava operando essa máquina, das 7 às 8h49 e 16, 8h49 e 16 até as 9h17, estava aguardando instrumento ou dispositivo, né? Então a gente tem a cada, né? A gente comenta, né? A gente não perde um segundo da máquina aqui, né? Então a gente tem o log completo
os registros do que aconteceu em cada um dos equipamentos. Esses dados, além de exportar para Excel, fazer análise, vocês podem fazer análise aqui pela própria plataforma. Aqui eu deixei um exemplo de uma análise, né, do relatório de status. Você pode estar fazendo, por exemplo, analisando quais são os status que mais acontecem por cada um dos equipamentos. E esse tipo de análise é muito fácil de fazer. Você pode partir de um relatório como esse, aqui, pivotar ele, né? Fazer uma análise agrupada, por exemplo, análise dos status, a duração deles, você arrasta para cá. Então você já tem uma análise bastante simples aqui, né? Que seria o Pareto, né, dos status. Você já tem essas informações. E agora você quer avaliar isso aqui por recurso, né? Que era aquela visão que eu estava tendo lá. Então tá aqui. Agora eu estou olhando para cada um dos recursos essa análise de status. Você pode salvar isso aqui como uma visão de relatório. Aqui eu já tenho algumas salvas, né? Aquela que eu estava olhando lá era análise. Deixa eu ver o nome que eu salvei. Análise status, né? Por máquina. Então aqui é o status por máquina. Eu acho que eu abri essa tela antes, só não atualizei ela. E aqui, ó, status por máquina. É esse relatório. Então você pode salvar essa visão para acessar quando precisar, tá? Outros relatórios que a gente também tem a parte de performance, que eu consigo avaliar, então, por período, para cada uma das ordens de produção, por exemplo, aqui, né? Para a ordem 757, a operação 20, né? Já foram fabricadas 98 peças das 1.000 planejadas. Eu tenho o tempo planejado para fabricar, proporcionar essas 98 peças, era 2 horas e 27. Ele fabricou em 2 horas e 35, tendo uma pequena perda de performance para esse item, tá? E a parte de qualidade também. Todos os registros que foram registrados pelo operador vão ficando aqui, já identificado a nível de ordem, de qual é o produto, quais foram os motivos de não conformidade, quantidades e o tempo proporcional que foi perdido, né, em função desses refugos. Tá? Então aqui uma análise bastante, né, a gente tem a gente chama de pilares de dados, né, para cada um dos pilares do AE, e também permite você criar suas visões aqui para facilitar essa análise. Também no nosso roadmap está previsto transformar todas essas análises também em gráficos personalizados para os clientes. Tá? Marcelo, dei uma visão geral aqui da plataforma. Não sei se ficou algum ponto para complementar. Não, eu acho que foi ótimo. E agora o mais importante, Quinta, é aproveitar a sua presença para que a nossa audiência use o ícone de PIR, perguntas e respostas, para que vocês possam digitar por qualquer dúvida sobre a parte conceitual, sobre a apresentação minha ou do Quinto, e a gente já consiga aí tirar a dúvida de um, costuma responder as dúvidas de muitos, né? Os mais tímidos não perguntam, mas quem tiver aí alguma coisinha para compartilhar com a gente é bem-vindo, né? Eu também vou roubar um pouquinho, o Quinto, a Pode. apresentação, enquanto o pessoal vai publicando as suas dúvidas, para também deixar os meus dados de contato, né? Sou uma pessoa muito acessível. Eu brinco que eu sou um CEO Gemba, né? Um CEO Gemba que gosta de visitar chão de fábrica, que gosta de ouvir vocês, gosta de ouvir ah, ah, compartilhar as experiências, né? Cada um aí na sua jornada 4.0. Então, para mim é muito rico que vocês possam não só mandar um feedback, mas vocês também possam entrar em contato e, se for o caso, a gente agendar um encontro para a gente compartilhar essas experiências e ver como é que a gente pode ajudar na sua jornada, né? Identificar o seu primeiro passo e como vocês podem ajudá-los a evoluir nessa jornada. Então, se alguém aí puder dar um oi de que o PR está funcionando, porque eu não estou vendo nenhuma pergunta até agora, você está vendo alguma Sim. pergunta, Quinto? Oi, Marcelo, tô aqui. A gente tem algumas perguntas já. Então Posso ir falando? pode, porque deixa eu ver se eu atualizo o meu PR, que meu PR não tá. Ah, bom, beleza. Eu acho que eu estava com o PR para trás. Legal, então vamos lá. É possível incrementar um fluxo de processo visual, tipo entrada de carreta, descarregamento, composição de batelada, seguir essa batelada até a transformação final? Sim, é possível, mas por isso é que é legal a gente estar juntos na PP Multitask Grupo VEG, porque para isso tudo a gente faz com o nosso PC Factory MES, que lá na introdução eu comentei que a gente tem um MES mais completão
para soluções mais abrangentes. Se a gente quiser começar na portaria e até o estoque do produto acabado, passando por silos, tanques e processos batelada, a gente conta com o PC Factory, pode contar com a gente, vai ser um prazer, tá? Leonardo Souza pergunta: bom dia, consumo real da matéria-prima. Existe alguma forma? Sim, Leonardo, do mesmo modo. Deixa eu já aproveitar a tua pergunta, Leonardo. A gente tem no MES, PC Factory MES 4.0, no nosso MES 4.0 da introdução, a gente tem todo o consumo real de matéria-prima, lotes de matéria-prima, controle de estoque em processo. É fantástico o nosso módulo de materiais. Eu vou te convidar para ficar atento às nossas publicações no LinkedIn, porque nós também vamos fazer em breve um outro webinar para mostrar para vocês a nossa novidade do nosso MES 4.0. As novidades do MES 4.0 tratam muito bem a parte de controle de materiais, tá legal? E em caso de perda de comunicação, queda do link, por exemplo, qual o comportamento do sistema? O Flávio na veia, né, Flávio? Quando a gente está falando em simplificar a jornada 4.0 e a gente está falando em instalações na nuvem, a conectividade com a nuvem, ela é crítica para a gente interagir nas telas, né, do operador, nas telas ali do gestor, mas o sensoriamento da máquina a gente preserva, né? Então, o que que é importante, né? Vocês terem aí um backupzinho de internet para evitar a perda do link e a tela não se atualizar, seja para o operador, seja para o gestor. Mas o Gateway IoT, ele está contando lá a produção. Você quer complementar de algum modo, Quinto? Eu Sim, respondi direitinho. é exatamente isso, Marcelo. E o Gateway, só complementando, ele tem uma capacidade de armazenamento de 30 dias de dados, tá? Aí, Então a maravilha. gente conseguiu testar isso muito bem nas validadoras, que a gente percebeu, né, que tinha uma certa instabilidade de internet, mas o dado coletado de status e quantidade estava ali armazenado. Assim que voltou a conectividade, o dado foi sincronizado com a plataforma, tá? Então Boa. gera esse inconveniente, né, na tela do operador, mas o dado está preservado. Maravilha. E o Jean pergunta: o Maslite interage com o RP? Sim, Jean. Na minha introdução eu comentei que esteja o seu RP rodando na nuvem, né? Seja um cloud ERP, seja o seu RP instalado num servidor na sua fábrica, o VEG Maslite ele tem APIs para a gente trocar as informações, principalmente de ordem de produção, que contém um item, que contém um roteiro, que contém tempo padrão. Então, tudo isso a gente já traz automaticamente do ERP. E como a gente está coletando dados do chão de fábrica, o objetivo também é fazer o reporte automático. Aquilo que a gente digitalizou ali no VEG Maslite, ele também reporta automaticamente pelas APIs para o seu ERP. O Matheus nos pergunta, por padrão, o sistema VEG Maslite gera etiqueta de produção para cada unidade produzida? Matheus, isso o nosso PC Factory MES 4.0 faz já como padrão. Mas esse é item de roadmap. A gente aprendeu nos nossos anos de experiência, né, que muita empresa, inclusive, usa a etiqueta até para reportar a produção lendo códigos de barra, tá? Então, o VEG Maslite não nasceu com essa característica, está no roadmap, mas se há alguma coisa urgente, conta com o PC Factory MES 4.0, porque ele resolve isso e muito mais. Integração entre VEG Maslite e TOTS Proteus é tranquilo? O Michael, a gente é parceiro TOTUS, né? Então a PP Multitask é o parceiro TOTUS MES. E com a TOTUS, especificamente, a gente tem uma vantagem de, pela parceria, a gente desenvolve uma interface nativa. E essa interface nativa do Proteus com o VEG Maslite está saindo quando, Quinto? Até o final do ano, tá, Marcelo? O time Maravilha. já está trabalhando em Então, conjunto. a resposta é que hoje o nosso MES 4.0 já tem uma interface nativa com o Proteus, já é tranquilo, e o VEG MES Lite, a gente vai ter essa interface completa até o final deste ano, beleza? Joia. Vamos falar aqui. O Isaac nos pergunta: o indicador hora a hora é de quantidade de peças produzidas? É possível ver quantas peças devem ser produzidas naquela hora? Responde para mim, Quinto, por favor. Essa informação, não temos meta ali, não temos essa informação hoje, tá? Mas eu acho um item muito bom para a gente trazer para o roadmap, Muito tá? bom. Muito bom. Vou E apontar sabe o aqui. que que é legal, Isaac, ter em mente, né? Que às vezes algumas coisas, o ambiente onde eu produzo só uma peça é fácil, né? E às vezes eu tenho ambientes onde uma mesma máquina muda a peça, que muda o tempo padrão.
e vai ter uma mescla na mesma hora. Então a gente tem aí uma experiência bem interessante com o MES 4.0 e a gente pensou para primeiro passo da jornada da pequena, tem alguns detalhezinhos que a gente já tem no MES 4.0 que a gente colocou, olha, a gente pode começar sem, olhando hora a hora da máquina e depois agregando essas melhorias ao longo da vida do VEG MES Lite, tá legal? A gente pode com todos vocês fazer um papo para avaliar o quanto o VEG MES Lite já poderia servir para o seu primeiro passo ou quanto seria o MES 4.0. Isaac Almeida, como é a comunicação do gateway com a máquina? Isaac, a gente chama de entrada digital. Pensa que a máquina tem um clique como se fosse o interruptor de luz da sua casa, tá? Clique. Ela abre e fecha um contatinho. A máquina abre e fecha um contatinho, a gente passa um fiozinho lá naquele contatinho, no painel elétrico da máquina, a gente acha um contatinho, coloca um relézinho ali, se for o caso, e pega um clique que a gente liga numa fontezinha 24 volts, que toda máquina, de um modo geral, tem, e liga numa entrada digital. Então é como se fosse o acender e apagar de uma lâmpada, e esse sinal a gente conecta com o gateway. O gateway, ele ali vai usar aquele sinal para contar, e a gente pode ter um segundo sinal, né? Olha, a máquina desligou, a máquina está parada, né? Então, se os ciclos são longos, a gente pega dois sinais, um sinal de que a máquina está produzindo, outro sinal de ciclo, e máquinas muito rápidas, basta um sinalzinho que a gente já vê se a máquina está produzindo ou está parada. Tá legal a gente contar as peças. Ok, Isaac? Então é tudo muito simples. É algo que você tendo um eletricista da sua confiança que já faz a manutenção das máquinas da sua fábrica ou das instalações elétricas da sua fábrica, o eletricista vai aprender a fazer isso daí. Ok? Temos também mais uma do Mike. O VEG Mais Light tem alguma limitação de quantidade de recursos sensoriados? Tenho 25 postos de trabalho. Não, Michael, não tem essa limitação. Você pode ter quantos recursos for, porque a gente está usando o VEG Mais Light em computação na nuvem, tá certo? A gente tem muita capacidade computacional para atender você hoje e durante o crescimento da sua empresa. E eu também tenho aqui uma questão, integração com a APS, são as mesmas APIs do ERP, tá bom, gente? Então, não tem problema nenhum. E eu acho que com isso a gente chegou às 11 horas e concluímos o nosso webinar, Quinto. Isso. Muito Marcelo, obrigado a todos, muito só um obrigado a ponto aqui. todos. Oi, pessoal, tudo bem? Desculpa cortar. Pessoal, tem algumas perguntas que ficaram sem respostas, mas tem muitas perguntas novas, Marcelo. Acho que Ah, a gente legal. pode centralizar no e-mail para a gente responder. O que você acha? Boa, 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 boa. Tem bastante pergunta nova ali do pessoal. Que legal. Que legal. Então, gente, eu agradeço muito a presença de vocês, né? A gente estourou aqui o nosso tempo, isso foi bom. Da próxima vez a gente deixa mais tempo para perguntas e respostas. Quinto, agradeço muito a participação, o engajamento de vocês e de coração, quero ouvir a opinião de vocês. Eu quero que vocês mandem aí uma solicitação de um bate-papo e a gente vai poder trocar essa ideia com vocês aí nos próximos dias. E estou ansioso por vê-los e acompanhá-los nessa jornada 4.0. Um abraço a todos. Obrigado, Quinto. Rodrigo, pelo apoio. E vamos Obrigado, continuar essa conversa. Não terminou agora, não. Obrigadão. Valeu. Pessoal, obrigado. Lembrando, eu coloquei aí no chat um e-mail para vocês enviarem as perguntas que ficaram sem respostas. Vamos manter o contato. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.